está tentando realizar o sonho de ser mãe e está querendo dicas de como aumentar a fertilidade, assista esse episódio até o final. Olá, ouvintes do ManuCast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber ela, que é uma pessoa super especial, uma nutricionista que eu adoro, Eduarda Boldi. Ela é pós-graduada em Nutrição Esportiva e Funcional, especialista em Nutrição e SOP, Fertilidade, Saúde da Mulher e Ciclos da Mulher. Além disso, Eduarda é casada com Dr. Cruz e mãe da pequena Diana. É um prazer te ter aqui, Duda. Oi, Manu, o prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Foi difícil, né, a gente conseguir agendar. Porque Diana ainda é pequenininha, voltando à sua rotina aí de atendimento. Isso. A vida está um pouco corrida, mas está assim, entrando nos eixos aos poucos. É verdade. Duda, antes de a gente começar, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores. Queria agradecer ao Sucoquê, que enviou esse suco de maçã maravilhoso, sem conservantes, sem adição de açúcar. A frutaria, que hoje enviou banana pra gente, e a gente fez esse bolinho maravilhoso de banana. A frutaria tem uma seleção de orgânicos maravilhosos, que eu adoro. E a Florância Ateliê Botânico, que sempre envia essas flores para alegrar aqui a nossa mesa. E é isso, Duda. Duda, tô louca para saber de muitas coisas. Me conta como tudo começou. Eu fiquei bem curiosa, assim, que você começou na área de nutrição, mas aí eu vi que logo... Eu lembro que você era funcional... Nutrição esportiva. Isso. E aí depois eu vi que você começou a migrar para essa área de saúde da mulher, fertilidade. E eu fiquei pensando, né? Você passou por algum problema de, sei lá, dificuldade de engravidar, que você foi migrando para essa área? Conta pra gente. Então, Manu, eu comecei, né, na nutrição esportiva, funcional esportiva. Era alucinada, apaixonada pelo CrossFit. Participava da equipe, inclusive até de competição do CrossFit. Tu ainda faz? Não. Hoje em dia, pela correria no dia a dia, não dá para fazer. Mas ainda sou apaixonada pelo esporte. Acho incrível, assim, foi o único esporte que realmente eu me apaixonei. Ele e o surf. Mas, quando veio na pandemia, né, na verdade, eu tô junto, né, com meu marido, vamos fazer 7 anos, né, a gente se juntou em 2017, e logo depois, que a gente já foi morar junto, eu liberei, né, assim, não estava tentando ainda, mas estava liberada, não usava nenhum método contraceptivo, né, não fazia tabelinha, tá? E aí, passou-se uns 3 anos e nada. E não tinha motivo, né? Porque eu sempre fiz atividade física, sempre me alimentei muito bem, sempre suplementei, exatamente. E aí, quando veio na pandemia... Quer um bolinho? Vou aceitar. Vou deixar aqui, viu? O cheiro tá bom. Mas aí veio a pandemia. E quando chegou na pandemia, depois de já tentando, aí eu comecei realmente a fazer tabelinha, a ver minha ovulação e nada, né? E aí eu dei uma pausa no treino, porque fechou tudo na pandemia, né, em 2020. E comecei a conhecer essa área que é nutrição para fertilidade, que até então nunca tinha ouvido falar. Né? Pois é, eu lhe disse, eu sou ignorante de pai e mãe, né? Porque, graças a Deus, eu não tive nenhum problema. Eu não cheguei a liberar. Eu engravidei sem nem planejar. Então, por ignorância mesmo, eu engravidei, sabe? Assim, eu esqueci de tomar o anticoncepcional, enfim, achava que era impossível. Minha mãe demorou muito para engravidar. E quando eu vi, eu engravidei. E não era planejado, eu queria ter filho, eu casei, eu queria ter filho 4 anos depois. Eu engravidei com 10 meses de casamento. De casamento. Foi a hora de Deus, né? Mas, assim, mas muita gente não conhece, né, essa área de nutrição para fertilidade. Até mesmo a gente que é nutricionista, na faculdade, a gente não dava essa matéria, não sabia. Não tinha nem ideia, nem noção. A gente dava embriologia lá no primeiro período, só para entender como é que funciona ali a maturação de um óvulo, né? Mas sobre nutrição ligada à fertilidade, a gente nunca tinha ouvido falar. E aí, pela internet, né, começou justamente na pandemia, muita gente a vender cursos, né, online. E aí começou essa propaganda maior e eu
olhei, vi e me interessei. E era algo que você estava passando, né? Exatamente. Era algo que eu já estava passando. E aí, antes mesmo de fazer o curso sobre nutrição e fertilidade, eu fiz com a mesma professora, quando eu conheci ela, virei fã dela, que foi justamente de nutrição e SOP, né? Sobre a síndrome do ovário policístico. E aí, depois eu migrei para também esse de nutrição e fertilidade. E aí, eu comecei a ver coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Sobre disruptores endócrinos, toxinas ambientais, sobre uma suplementação específica para a saúde do ovário, sobre o impacto das noites mal dormidas, da falta de sono, do ciclo circadiano, com a infertilidade, sobre desbiose. Estresse também, né? Estresse, né? Então, eu comecei a ver, o que é que aqui eu já faço, o que é que eu não faço. E aí foi quando eu comecei a mudar alguns pequenos hábitos, que eu não me atentava, porque eu não sabia, que tem relação com a nutrição e também não tem um pouco só com a nutrição, né? Que foi justamente a questão de mudar dos alimentos, que eu não tinha essa preocupação tão grande, mas comecei a ter, dos alimentos para os sem agrotóxicos, né? Os alimentos orgânicos, que tem um impacto tremendo na fertilidade. A gente vai conversar sobre isso. Pronto. E sobre as toxinas ambientais, né? Então, tudo que era de plástico em casa eu joguei fora. Né? Comprei potes de vidro. Tudo que era creme hidratante, fui mais para os veganos, os naturais, né? Tudo que passa na pele, né? No cabelo. Pasta de dente, desodorante. Eu peguei todas as panelas que tinha na minha casa, disse, eu vou ter só uma. Mas vou ter uma boa. Não vou ter uma de teflon, alumínio. Eu disse, isso aqui eu não vou dar nem para minha mãe, porque vai fazer mal até para ela. E aí foi quando, menos de um ano depois, eu engravidei. Depois de 3 anos tentando. Meu Deus, é impressionante. E sem motivo, sem motivo, né? Teoricamente. Então você não chegou a fazer nenhum estímulo? Não cheguei a fazer. Fertilização? Não. Nada? Não cheguei a fazer. Eu fui para um ginecologista na época, né? E comecei a fazer os exames normais de rotina. E marquei para fazer os exames mais específicos. Que é a esterossalpingografia, contagem de folículos antrais, antimuleriano, mas tem uns que a gente só faz no período menstrual, a gente tem que esperar. E aí, enquanto eu estava esperando, já com a requisição dos exames para fazer, não veio mais minha menstruação. Aí eu engravidei. Isso foi a minha meu primeiro possível, né? Depois de vários testes de farmácias negativos. E aí eu engravidei. Né? Infelizmente, a minha primeira gestação, ela não evoluiu, né? Eu fui até a 13ª semana. Foi uma alteração cromossômica, o coração parou de bater. E aí, depois de um ano, novamente, né? Fazendo tudo o que eu tinha potencializado, na verdade, né? Tudo que eu já estava fazendo, eu engravidei de novo. E aí hoje eu tenho, né, a minha maravilhosa Diana. Ela é muito linda. Ela é maravilhosa. Que, assim, incrível, eu não sabia dessa tua história a fundo, né? Eu imaginei, quando eu estava fazendo teu roteiro, eu disse, tanto que eu não lhe perguntei nada ontem, só confirmei hoje, né? Hoje eu perguntei assim, Duda, e aí, né? Tu tinha alguma dificuldade? Porque eu imaginei, eu acho que pode ter sido isso, né? Foi. Eu vi que uma das suas especialidades é o SOP, que é a síndrome do ovário policísticos. Como ela afeta a saúde das mulheres? Então, a SOP... Eu estou perguntando assim, bem... Porque eu, por exemplo, quando você me falou lá em especialização em SOP, eu digo, o que é isso? Porque eu não sei nada de ginecologia, porque eu nunca precisei. Então, assim, eu não entendo de nada, né? Eu fui ver o que era, enfim, né? O Google me ajudou. Mas eu queria, doutor Google, queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes, né? Como é que esse tipo de síndrome do ovário policísticos pode afetar a saúde da mulher? Então, a SOP, né, é uma síndrome. Então, ela tem uma característica multifatorial, né? E ela atinge várias áreas da saúde da mulher, não só em relação à parte reprodutiva, né? A parte de ovulação, tá? Mas a gente tem fenótipos da SOP diferentes, certo? Antigamente, não se dava o diagnóstico como se dá hoje em dia. Então, mulheres, por exemplo, que foram diagnosticadas com SOP antes de 2010, né? Ou então foram diagnosticadas com SOP ali nos primeiros anos após a menarca, né? Após a primeira menstruação, o ideal é até que vá para um ginecologista, que revise, tá? Porque realmente os parâmetros de diagnóstico mesmo, que é médico, tá? Evoluíram, mudaram, tá?
E aí, na SOP, para dar esses fenótipos da SOP, que são 4, a gente tem 3 características principais. A mulher precisa ter 2 só delas, tá? Que é justamente a imagem, né, a alteração do ultrassom, tá? Com os ovários policísticos, certo? Mas também pode não ter, e ainda assim ter o diagnóstico da SOP, porque pode ter os outros 2, que é o hiperandrogenismo, que é justamente o aumento das características sexuais mais masculinas. Então, aquela mulher que tem muito pelo, né, aqui, nos braços, certo? E muita acne também, certo? Então, tem muita mulher, né, que tem a SOP, tem o diagnóstico da SOP, e tem uma autoestima muito baixa, né? É muito comum em consultório essa questão da acne, pega bastante, pesado, né? pega muito pesado. E o terceiro é a alteração do ciclo menstrual, né? Que a gente chama de anovulação, né? Ou amenorreia, que é justamente a característica mais comum da SOP, quando a gente desconfia da SOP, que é justamente os ciclos menstruais são mais longos. Então, a mulher passa, às vezes, 2 meses sem menstruar, 3 meses sem menstruar, certo? E aí, isso altera a qualidade de vida total da mulher, né? Fora isso, tem uma resistência à insulina muito alta. E aí, uma mulher com resistência à insulina, ela é uma mulher mais cansada, uma mulher que tem uma facilidade para engordar, né? Que tem uma dificuldade para perder peso. É uma mulher que tem esse aumento, né, dos androgênios. Então, tem esse aumento do pelo, da acne, tem os sintomas menstruais mais intensos, né? Então, por mais que tenham ciclos mais longos, mas quando o ciclo vem, é aquele ciclo que tem mais TPM, que tem mais impaciência, tem um maior risco para depressão, alteração de tireoide, de desbiose. Então, acaba que a síndrome do ovário policístico, ela afeta a mulher em várias áreas, né? Ou seja, o corpo dá vários sinais. Vários sinais. Pois é, a gente tem que estar sempre atenta, né? Sempre atenta. Ô, Duda, uma pessoa que não tem uma boa alimentação, isso pode influenciar a regularidade do ciclo menstrual? Com certeza. Né? Voltando a essa questão da SOP, é exatamente a forma que a gente tem de melhorar o ciclo menstrual é exatamente com a alimentação e o estilo de vida. Né? Não é só também a alimentação, mas a gente precisa ter uma dieta, né, com uma característica mais mediterrânea, certo? Com a carga glicêmica mais baixa, né, para regular essa insulina, tá? Atividade física, uma suplementação específica. É impressionante que hoje tudo é ligado à alimentação e ao estilo de vida. E ao estilo né? de vida. É assim, para você, para tudo na sua vida, tudo. É impressionante. E essa questão do ciclo menstrual, né, eu falo muito que é um sinal vital da mulher. Então, quando a gente tem um ciclo menstrual mais intenso, né, com muita cólica, com muita uma TPM, aquela irritabilidade que nem a gente se aguenta, sabe? Sei. Que a gente tá naqueles dias horríveis, é porque é uma mulher que tá mais inflamada, né? Então, normalmente, a gente precisa avaliar, poxa, o que é que eu fiz diferente nesse mês? Ou há 2, 3 meses atrás, né? Porque tá alterando tanto. Uma das coisas que eu percebo muito no meu ciclo é quando eu não dormia bem. Então, quando eu não durmo bem, minha TPM é assim, saia de perto de mim. Eu digo pro meu marido, olha, tá passando, já passa. Porque a gente precisa fazer isso, é uma autoanálise. O que é que foi que alterou aqui de diferente? E parar de normalizar as dores do ciclo, né? Que a gente acha muito. A cólica é normal, depende da cólica. Se for uma cólica muito severa, tem alguma coisa alterada. É justamente o sinal do corpo dizendo que tem alguma coisa alterada. E a gente precisa olhar para isso. Isso, tá atento, 100%. Exatamente. O corpo grita, né? O corpo grita. Duda, existe uma dieta ideal para cada fase do ciclo menstrual? Sim, existe. Sério? Existe. Passada, não sabia disso não. É mais difícil a gente ter uma adesão muitas vezes, porque, assim, muitas mulheres não se conhecem mesmo, né? Não sabem qual é a fase do ciclo menstrual que ela tá. Né? Eu. Pois vamos aprender, viu? Olha, fundamental. Eu falo muito. Primeiro de tudo, usar aqueles aplicativos. Eu pronto. uso. Mas você vai usar esses aplicativos não com a intenção de ver quando é que vai ser só sua menstruação. Eu só uso pra isso. Pra se preparar, né? Mas é anotar os sintomas de cada fase. Porque, por exemplo, quando a gente tá na fase folicular, que é justamente a fase logo após a menstruação. Então, parei de menstruar, eu vou entrar nessa fase folicular, certo? É a melhor fase da mulher. A gente tá com mais criatividade, a pele tá mais bonita, né? Tá com menos espinha do que a hora de tirar foto. É a fase folicular, até a ovulação, certo? É a hora de fazer projetos. Então, tem um projeto novo, faz na fase folicular. E o que é que a pessoa poderia
não consumir ou consumir nessa época? Nessa fase. Nessa fase folicular. Logo depois da menstruação, é bom a gente fazer uma alimentação mais anti-inflamatória, né? Porque a menstruação é justamente ali o descamamento do útero, né? Do endométrio, certo? Então, querendo ou não, na menstruação a gente tem uma liberação mais de prostaglandinas inflamatórias. Então, é interessante a gente fazer uma alimentação mais anti-inflamatória, certo? E uma alimentação onde a gente vai nutrir também esses folículos, que logo, logo vai vir uma ovulação, certo? E nesse momento também a gente pode fazer uma dieta com um pouco menos ali de carboidrato, certo? E colocar um carboidrato mais para a fase lútea, antes da menstruação, para equilibrar ali aqueles sintomas, né? De irritabilidade, mau humor. Meu Deus, né? é babado, viu? Tem toda uma estratégia para cada fase. A fase menstrual, fase folicular, fase ovulatória e a fase lútea. Mas, de forma geral, uma alimentação mais anti-inflamatória sempre é bem-vinda. E a inflamação crônica, já que você falou, né, da inflamação, a inflamação crônica, ela pode impactar os ciclos menstruais e a saúde hormonal? Com certeza. Principalmente essa questão, a saúde hormonal, né? O ciclo menstrual da gente é regado por hormônios. Então, eu costumo dizer que, assim, o homem, ele é estável. Nós, mulheres, a gente tem uma oscilação muito grande de acordo com a nossa fase do ciclo, certo? E aí, quando a gente tem uma inflamação mais crônica, né, ou seja, a longo prazo, toda essa cascata hormonal pode estar alterada. Então, muitas vezes, né, a gente nem ovula. Porque se a gente está com inflamação, se a gente está com o corpo estressado, o corpo é muito inteligente. Ele vai pensar assim, poxa, essa mulher não está apta para gerar uma vida, não está apta para reprodução. Porque o ciclo menstrual da gente, que deveria, na verdade, ser ciclo ovulatório, o nome, foi feito para a gente prosperar a espécie, né? Para a gente reproduzir, para a gente ovular. Sendo que se a gente está no estado inflamado, se a gente está num estado de estresse crônico, o corpo da gente vai entrar no modo de sobrevivência. Então, vai começar a alterar os hormônios já para a gente não ovular. E aí começa toda uma alteração que se a gente não ovula, a gente fica mais estressado ainda, a gente não produz progesterona, né, que é um hormônio que é fundamental, não só para a gestação, né, mas para a gente ficar de bom humor, para a gente ter mais calma, mais tranquilidade. Estou precisando disso aí. Pronto. Então começa a ter uma predominância estrogênica, a gente fica mais irritada, sabe? Aí a menstruação vem com coágulos, a gente tem escapes menstruais, começa a alterar tudo. Tudo por conta dessa inflamação crônica, né, de baixo grau. É engraçado, tu falando isso, eu nunca me liguei. Por exemplo, minha filha ontem, eu fui botar ela pra dormir, e ela perguntou assim, que ela tá naquela fase da descoberta, né? 12 anos. E aí ela, mãe, tu não menstrua mais não? Eu pensei assim, eu tô velha, é? Eu, não, filha, menstruo sim. Por quê? Ela disse, por que tu nunca reclamasse de cólica? Tu não reclama, tu não diz que tu tem dores. Eu vejo assim, fulaninha, beltraninha, fala que morre de dor, que não aguenta nem andar. Sim. E eu nunca imaginei que tivesse a ver, talvez, até com o estilo de vida. Com certeza. Tem total relação. Tô passada. Total relação. Vou dizer isso pra ela. Olha, antes de eu engravidar, né, eu não costumava ter os sintomas menstruais tensos, né? Quando eu tinha uma cólica, eu tomava um chazinho e passava. Sabe? E tinha uma irritabilidadezinha. O que eu tenho um pouquinho dor de cabeça. Enxaqueca, né? Não é nem enxaqueca, é dorzinha de cabeça. Mas precisa tomar remédio? Eu tomo porque eu odeio dor, né? Eu sou meio hipocondríacazinha. Então, assim... Um chazinho de gengibre melhora. Vou testar. Chá de gengibre é super anti-inflamatório. Maravilhoso. Pra cólica, pra enxaqueca. Mas assim, eu não tinha nada. E aí, quando eu tinha alguma coisa alterada, eu repensava, né? O que é que foi que eu fiz diferente? Às vezes, mais trabalho, mais estresse, já tinha uma dorzinha mais forte. E aí, agora, né, eu voltei a ovular, né, a menstruar, depois de 1 ano e 1 mês da minha filha. Que a amamentação... Eu não sei nem quando eu voltei a ovular, depois que eu pari. Diga tu, você ignorante de pai e mãe. Mas a amamentação, ela inibe, né? Eu amamentei, mas só foram 4 meses. Então, provavelmente, deve ter voltado mais rápido. Tanto que de Henrique, eu parei de amamentar com 4 meses, e com mais 2 meses na frente, eu já estava grávida de Maria. Ai. A diferença é 1 ano e 3 meses. Eu era um filho com 6 meses e outro na barriga. Um de 6 meses... Mas sim. Quando ela nasceu... Ele tinha 1 ano. Ele tinha 1 ano já.
Mas muita gente, mas olha, muitas vezes exatamente isso acontece porque a gente tá Mas o amamentando. segundo, eu digo que foi assim, a loucura foi consciente. Foi consciente? Foi. O primeiro não foi, mas o segundo foi. Mas é uma loucura boa, né? É. Uma loucura maravilhosa. Mas então, aí, quando foi agora, minha filha não dorme, né? Literalmente, acorda cada uma hora, assim, nos dias bons. Aí eu vim com todos os sintomas que você possa imaginar da menstruação. Muita enxaqueca, estresse, muita falta de cólica. dormir, falta de descansar. Agora eu estou entendendo. O que mais pega pra mim é o sono. Pois é. A falta do sono, aí pronto. Aí nem eu me aguentava. É, e a pessoa fica realmente irritada, mal-humorada, exausta. E aí na TPM, pronto. Aí aqui a gente endoida. E como a alimentação, ela pode ajudar a reduzir essa inflamação? Com alimentos mais anti-inflamatórios, né? A gente pode tá utilizando, né? Preferencialmente mais os orgânicos, certo? Chás, né? Como a gente estava falando aqui, chá de gengibre, chá de canela ajuda muito, que muita gente acha que não, né? Que, na verdade, acha que piora às vezes, mas chá de canela é um chá que ajuda. Frutas, né? Uma dieta mais de estilo mediterrâneo, então evitar também carne vermelha, o excesso de carne vermelha, né? Nesse momento. Preferir as carnes brancas, certo? Deixa eu ver mais. O que é que a gente pode fazer? Fazer uma dieta com carga glicêmica mais baixa também, certo? Esse negócio de carga glicêmica alta não serve para nada, né? Não. Para hipertrofia, às vezes, né? A gente utiliza na esportiva, a gente utiliza uma carga glicêmica mais alta. Mas, só. Acho que tem mais contra do que a favor, né? É impressionante. Carga glicêmica de baixa a média que a gente consegue mais saúde, né? Mais qualidade de vida. Duda, o que é que está acontecendo com as mulheres de hoje em dia que está tendo uma dificuldade enorme de engravidar? Ao seu ver, né, o que é que está acontecendo com essas mulheres do mundo atual? Então, vamos lá. Porque são muitas coisas que acontecem, veja. Primeiro de tudo, né? A gente está postergando mais a maternidade. Pois é. Né? Então, as pessoas vão focando no trabalho e a maternidade vai ficando para um segundo plano. Isso, né? Uma vontade da mulher, né, de se provar, né, de atingir seus objetivos primeiro. Então, vai cada vez mais adiando essa questão da fertilidade. Então, hoje em dia, a gente aumentou, se eu não me engano, foram em 5 vezes a quantidade de mães, né, do primeiro filho com 35, se eu não me engano, a 45 anos. Que antigamente não se tinha tanto, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho no tempo das nossas avós, minha avó teve, sei lá, mais de 10 filhos. Pois é. Né? Viviam mais para casa, né? Para a família, certo? Então tem esse Não, a fator. mulher com 45 não ia engravidar nunca. Exatamente. Naquela época. E era um filho atrás do outro, né? Então, tinha mais esse olhar para a questão da maternidade também, né? Não usavam tantos métodos contraceptivos também como a gente tem hoje em dia. Tem muita opção. Antigamente não tinha tanta opção assim, né? E assim, isso com a idade da mulher, de ter postergado, né? Isso termina que atrapalha Sim, com certeza. A mulher de engravidar, né? Isso. 35 anos é a idade ideal? Não. Tarde? Já é tarde. 35 anos a gente já diminui bastante a chance de ter uma fertilização, uma fertilização, né, natural, tá? O ideal seria a gente estar ali menos de 30 anos, no máximo uns 32 anos ali. Pois é, mas hoje poucas pessoas vão engravidar com 30, 32, né? Eu vejo isso, assim, tá cada dia que passa mais tarde, porque a mulher tá querendo ter sua independência, a mulher tá trabalhando, tá querendo... enfim, se desenvolver mais como profissional, se igualar ao homem, então termina que... E os estudos mostram que muitas mulheres, apesar de terem esse conhecimento, né, que a gente tem uma reserva ovariana, a gente tem uma data limite. A gente com 50 anos não é fácil a gente engravidar, a gente vai diminuindo, né, conforme a idade, tá? Mas apesar delas terem esse conhecimento, muitos acreditam na fertilização in vitro, né, na FIV, como algo que é concreto, né? Que vai realmente ter essa possibilidade, caso não aconteça de forma natural. E superestimam, né, a FIV, quando na verdade não é bem assim que acontece, né? Mas além dessa questão também, né, do social, né, dessa questão cultural da gente estar postergando, tem várias outras coisas que a gente mudou, né, nossos hábitos, na nossa rotina atual, que antigamente a gente não tinha. Tipo o quê?
telas, né? Quando eu era nova, eu não tinha celular, nem existia. Não. Né? Então, uso de telas até mais tarde. Um dos principais hormônios, se não for o mais importante para a fertilidade e para a saúde dos ovários, é a melatonina. Então, uma das coisas que eu mudei também, quando eu engravidei ali a primeira vez, foi a questão do sono. Eu sempre tive problema com sono. E aí eu comecei a surfar. E para surfar, quem surfa acorda 4, 5 horas da manhã. E aí, 2 dias que eu fazia na semana regulou o restante do meu ciclo durante a semana. Então, foi outra coisa que eu alterei também. Foi exatamente o dormir melhor, dormir no horário correto, né? E aí, hoje em dia, os jovens, né, os adolescentes estão ficando cada vez mais na tela até tarde. Antigamente não existia Netflix. Não dorme não dorme. Tanto. Né? Antigamente não tinha. A gente assistia novela das 9 no máximo. E ia dormir. Então, um dos principais fatores, né, que tem relação com a fertilidade é justamente essa alteração do sono, certo? Fora isso, também o contato com as toxinas ambientais, que antigamente também a gente não tinha tanta opção. Né? Quando a gente para pensar assim, poxa, um produto de higiene de casa, que tem muita toxina, a gente não tinha tantas marcas no mercado como a gente tem hoje em dia. Né? Sabonete, pasta de dente, perfume. Desodorante. Né? Eu não uso nada disso. Maquiagem. A maquiagem não tinha tanta opção. Então, não, nem tinha essas maquiagens limpas, né? Como é que fala? Vegana? São naturais, né? Naturais. Não existia isso. Na verdade. Não existia isso. Não existia essa preocupação. Né? Então, a gente foi aumentando o contato com toxinas, né? Com esses que são considerados disruptores endócrinos, ou seja, alteram nossa produção hormonal de forma adequada. E aí, com isso, vem aumentando cada vez mais também o número de mulheres inférteis, sabe? E a gente não está tendo a preocupação que a gente deveria, porque a gente está ficando cada vez mais acumulado, porque não tem como a gente não ter o contato. A gente vai ter, não dá para a gente viver numa bolha. Mas a gente precisa também otimizar o excesso, né, de toxina que a gente tem no nosso corpo. Pois é, talvez fazer algo que você possa contribuir no seu dia a dia, se alimentar de produtos orgânicos, evitar esses cosméticos, né, o sabonete, o hidratante corporal, né. Perfume é uma coisa que eu digo assim, não precisa trocar o perfume, mas bota na roupa. Eu não uso perfume, porque sabia? Às vezes a gente ainda faz assim, esfrega, né? Eu não uso perfume há mais de, sei lá, quase 20 anos. Mas olha, uma mulher desinflamada, ela não tem a necessidade de usar desodorante nem de perfume. Né? Aquele cheiro mais forte que a gente tem, normalmente quando a gente está mais inflamada, ou quando a gente está com um contato mesmo, né? No nosso cotidiano com muita toxina. E não está com o nosso sistema detox eficiente. Porque a gente tem os órgãos detox que era para eliminar. O problema é que a gente não está... Não consegue eliminar, né? O nosso corpo não consegue eliminar a quantidade, eu acho que se ingere, né? O contato está muito grande, né? E a gente não está dando os nutrientes necessários para os órgãos detox fazer a eliminação dessas toxinas que deveria. Eu não sei se tu pode me responder, mas assim, qual é a idade? Existe uma idade ideal para aquelas mulheres que gostariam de fazer coleta de óvulos, congelamento de óvulos? Congelamento de óvulos. Tem alguma idade ideal? Veja, cada caso é um caso, né? A gente precisa avaliar. Porque eu fico pensando assim, né? Eu fui mãe aos 25, muito nova. Mas assim, talvez minha filha com 35 não queira ser mãe, né? Vai priorizar outras coisas. Então, assim, qual é a idade ideal que uma mulher deve procurar um ginecologista, um médico para poder fazer o encaminhamento e fazer o congelamento de óvulos, enfim, né? Tomar a decisão. Veja, eu acredito que com 30 anos a gente precisa começar a investigar, certo? Por quê? Porque tem alguns exames, né? Um FSH, um antimuleriano, que mede a reserva ovariana, sabe? Tem um inibina B, né? Tem outros exames de imagem também que a gente pode estar cruzando para a gente ver como é que está a reserva ovariana dessa mulher. Certo? Porque eu atendo pacientes que têm uma reserva ovariana baixa com 20 e poucos anos, antes dos 30. Assim como eu já atendi pacientes com quase 40 com uma reserva ovariana um pouco melhor. Então, tudo depende também da qualidade de vida dessa pessoa. O estilo de vida tá ligado a tudo. E também tem interferência da primeira menarca, a idade que teve a primeira menstruação. Então, tem uma questão também individual. Mas, de forma geral, eu diria que a partir dos 30 deveria começar a investigar e para ter um congelamento de óvulos ali nos 32, 34 anos. Porque eu acho que é algo que a gente... Nós que somos mães, né? A gente tem que estar preocupado, porque talvez
se eu não tivesse pensado em ter filho logo, minha mãe não ia me dar esse conselho, porque não era algo Sim. que ela estava acostumada, habituada, enfim, fazer congelamento de ovos, tá louca, o que é isso, Sim. né? É algo que não é discutido nem comentado. Hoje em dia, né, eu não sei se está vendo aí por dentro das notícias, mas até Juliette, né, que é jovem, Larissa Manoela Não, eu vi que Camila Coutinho fez. também. E eu achei o máximo que ela falou, divulgou, porque assim, o conhecimento tem que vir para todos. Tem muita Somente mulher para quem falando. tem condições, porque também a gente sabe que isso não é simples nem é barato. Não. Né? Mas assim, é lógico que a gente está falando aí de... Como é que eu posso falar? De quem tem mais condições realmente de poder arcar com isso, né? E, inclusive, eu acho que também tem que estar muito bem emocionalmente, de querer passar por isso. Sozinha, sem ter um namorado, sem ter um marido. Então, é algo que tem que ser feito com muita cautela e muita certeza. Né? Eu acho assim que o congelamento de óvulos, né, dá uma segurança para a mulher, sabe? Pois é, eu sigo tem uma blogueira que eu sigo no Instagram, Luísa. É só Luísa o nome dela. Ela fez o congelamento de óvulos, fez tudo, todo o processo, e aí ela casou alguns anos depois, e ela engravidou do marido dela e não usou dos óvulos. Mas assim, ela disse, eu não sabia quando é que eu ia casar, nem se eu ia casar logo. Então, assim, ela fez isso. E ela contando assim, quando ela foi conversar com a família dela sobre a decisão que ela tinha tomado, o quanto foi difícil. É porque ainda tem um tabu muito grande, muito grande, que a mulher não pode engravidar sozinha, né? Mas eu acredito assim que quando a mulher decide fazer congelamento de óvulos, eu tenho vários pacientes, inclusive, que me procuraram justamente para isso, para congelar os óvulos, dá uma certa estabilidade emocional. Sim. Por quê? Porque se ela não está estável ali, não tem um relacionamento estável, não sabe quando vai engravidar, então ter os óvulos ali congelados traz uma maior tranquilidade. Conforto. Isso, exatamente, sabe? Então, claro que tem toda uma questão hormonal, né? Porque tem uma punção ovariana, né? A indução da ovulação envolvida no processo que vai atingir emocionalmente. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tem esse outro lado muito bom, sabe? Então, eu acho que cada vez mais a gente deve falar mesmo sobre essa opção para a mulher. Pois né? Se eu não quero ter filho agora, beleza, tudo bem. Mas então vamos congelar óvulos, já que a gente não sabe quando vai ter, sabe? Já que você não tem namorado, ou se tem, assim, não faz... Eu estava conversando esse final de semana com a prima do meu marido, ela é estudante de medicina, tá terminou medicina, tá fazendo especialização, ela tem um namorado de 4 anos e ela disse, eu não quero casar agora. Sim. Ou seja, não vou ter filho agora. Então, assim, isso tá... A gravidez e o casamento tá no segundo plano. Então, ela vai ter que pensar, sei lá, se eu for querer só daqui a 10 anos, né? O que é que eu devo fazer? Exatamente. Qual caminho eu devo tomar? Exatamente. Que não é uma decisão fácil, né? Eu acho que tudo, quando a gente planeja, né? Quando a gente programa, a chance de dar certo. Aumenta. Ô, Duda, sobre menopausa precoce, tem ocorrido bastante, Muito. Né? Isso atrapalha a fertilidade, o corpo dá sinais com relação à menopausa precoce. O que é que você tem a me falar sobre isso? Exatamente por esses mesmos tópicos que eu tinha falado antes. Os né? disruptores endócrinos. A exposição a telas, alteração do ciclo circadiano, né, do sono, estresse, que a gente tá... A mulher hoje é uma mulher muito mais estressada, né? Então, ansiosa. Tudo isso acaba que acelera, né, o envelhecimento ovariano, né? Então, a menopausa... O meu já é um velhinho, então. Assim. Eu costumo dizer que estresse todo mundo tem, né? A gente precisa ficar mais resiliente ali, né? Mas... Eu tento ser zen, mas tem hora que não dá. É difícil. Eu digo para ser zen total, só um monstro que se isola. Mas tudo isso tem relação justamente com essa menopausa precoce, sabe? E aí, as alterações hormonais, né? Que o primeiro hormônio que cai é justamente a progesterona. Que a gente estava conversando aqui. A progesterona da calma, da tranquilidade, da gente ter exatamente uma ovulação, né? A gente só produz a progesterona depois que a gente ovula, sabe? Então, o primeiro hormônio que cai é a progesterona, isso cai tudo da mulher, né? Cai libido, cai tudo. E depois os estradióis, né? Então, os principais sintomas, né? Aquele típico fogacho, justamente por essa alteração hormonal, né? A mulher começa a ter ciclos irregulares muito grandes, então... menstrua, aí daqui a 2, 3 meses menstrua, depois a 5 meses, depois não sei quantos meses, né? Então, o corpo vai dando sinais, né? E
Tem uma questão da irritabilidade maior também, sabe? É como se fosse uma TPM sem uma cólica, sem o sintoma da menstruação. É os sintomas que vêm antes, certo? Então, eu acho que depois do puerpério, talvez um momento mais crítico, mais difícil para a mulher. Eu só vim saber o que era puerpério depois que meus meninos já tinham... Então, eu não sei em que planeta eu morava, não. Mas que coisa boa, então, porque não sofreu como muitas mulheres sofrem. Eu lembro que, assim, eu tava dizendo a Duda aqui, que quando eu ia fazer ultrassom eu grávida, né, eu tava preocupada com o que o menino parecia. Eu não imaginava que detectava doenças. Eu era bestalhada, eu acho. Não sei, não, em que mundo, mundo a gente vive. Eu vivia. Veja, com a informação, né, com as redes sociais, colocou-se muito medo também. A gente começou a ficar mais ansiosa, a gente começou a ter mais conhecimento, né, e começou a ter mais... Mas tem certas coisas que é melhor a gente ser leigo. Pois é, eu era leiga de pai e mãe. Tem certas coisas que eu digo assim, eu fazia tudo, vida normal, eu malhava, eu tomava chá, eu comia coisa de canela, eu tomava café. Não, olha, malhar, hoje em dia realmente tem. Eu lembro que meu médico disse assim, porque eu tive cesárea, né? Uhum. Aí, naquela época, não se falava em ter parto normal e eu também era mole que só, morria de medo. Então, não podia nem pensar a bolsa estourar. Aí, eu lembro que eu fui pro médico. Ele disse assim, ó, você vai ter bebê daqui a 1 semana, então você já não vai mais pra academia. Eu lembro que eu disse assim, doutor, deixa eu pelo menos ir só hoje pra academia pra me despedir lá do pessoal. Da academia. Mas, olha, tem muita grávida que vai até o final, viu? Que hoje em dia eu acho que o pessoal vai. Hoje em dia, o exercício físico, né, é fundamental. Na pré-concepção e na gestação. Tá vendo? Até na pré-concepção. Com certeza. Que massa. É bom, né? Uma das coisas que regula o ciclo menstrual, a ovulação, é justamente o exercício, né? Físico. Não é só pela parte estética. É um remédio, eu digo para muitos pacientes. Para SOP mesmo, eu digo assim, olha, não é escolha não, tem que ir. É remédio, não é... porque eu quero ter um corpo bonito, porque eu quero ter força, não. Eu acho que também depois da maturidade, assim, o corpo bonito meio que passa a ser um segundo plano, né? Sim. É impressionante. Assim, lógico que eu comecei a treinar para ter um corpo bonito, para me sentir bem. Lógico que eu gosto de me olhar no espelho e estar me sentindo bem, né? Mas, assim, hoje em dia, isso não é mais o meu essencial. Isso, exatamente. Acho que até para minha saúde, eu sou muito ansiosa. Eu tive pânico. Então, assim, eu acho que para minha saúde mental é essencial. Eu vou muito mais também pela saúde mental, né? Pela disposição, né? Pelo ânimo que a gente fica. Até assim, sei lá, eu tô mais ansiosa, eu vou correr, eu vou fazer alguma coisa, e eu noto que eu já volto, assim, sim, melhor. O exercício é melhor ansiolítico, né? Que a gente tem. Maravilhoso. Eu amo. Duda, vamos falar um pouco sobre os disruptores endócrinos. Eu achei bem interessante quando você trouxe essa temática, que eu acho que muita gente não tem ideia do quão mal tudo isso pode vir a fazer para as mulheres e para os homens. Sim. Né? Para mulheres e para os homens. O contato, né, com essas toxinas ambientais, com esses disruptores endócrinos, pode, inclusive... Dá um exemplo, assim, dos disruptores endócrinos. Vai que nossos ouvintes não saibam o que é. Olha, a gente tem o BPA, né, no plástico, tem os fitalatos, os pesticidas, né, que a gente encontra mais nos alimentos. Nas fragrâncias a gente tem, então incenso a gente tem, né, disruptor endócrino. Aquela nota fiscal, pouca gente sabe, aquela nota fiscal que a gente pega, né, no supermercado, tem disruptor endócrino. Passada. E aí pode aumentar, inclusive, em 40% a chance de infertilidade. 40% é um número bem alto, né? E quando a gente fala dos disruptores endócrinos na saúde também reprodutiva masculina, pode diminuir a quantidade, né, de espermatozoides, a contagens e a motilidade do espermatozoide, certo? E a morfologia também do espermatozoide, principalmente a questão dos agrotóxicos. E aí, muitas vezes, a gente acha que é só na mulher, né? Na mulher tem várias alterações que a gente pode ter também. Ou seja, vamos consumir alimentos orgânicos. Né? Orgânicos. Alimentos orgânicos, porque o Brasil, pouca gente sabe isso, mas o Brasil é um dos maiores... Na verdade, eu acho que é um dos únicos países, né, que usam quantidade absurda. De fertilizante, de pesticida, de tudo que não presta. Tem coisa que não pode mais usar nos Estados Unidos. E aqui no Brasil o povo usa e ainda quer liberar mais coisas. Exatamente. Né? A bancada aí do veneno. Se você viaja para fora, né, eu acho que é na Itália. Não tenho certeza qual é o país, mas algum país da Europa. Eles acham um absurdo você consumir fruta sem ser da época. Pois é. Que é uma das coisas que eu mais falo, assim, se você não quer comprar orgânico, vai pela sazonalidade, porque provavelmente vai estar com menos agrotóxicos, né? Exatamente.
E é uma coisa que a gente está ingerindo constantemente, né? Não é uma coisa que a gente usa. E é diretamente na boca. Porque a gente tem esse contato com os disruptores endócrinos através da pele, através do olfato, a gente tem. Mas o que tem maior impacto é justamente o que vai em contato com o alimento que a gente ingere. Sim. Né? Ou no próprio alimento. Né? Então... Ou o que passa na pele, né, também. O que passa na pele. Mas a maior absorção é na boca, né? Então, a questão dos orgânicos não é uma besteira quando a gente fala. Isso para a saúde de forma geral. Saúde feminina, saúde masculina. Para prevenir uma menopausa precoce, né? Para prevenir câncer, para prevenir Alzheimer, doenças neurodegenerativas. Tudo tem relação com os disruptores endócrinos. E cada vez mais se fala mais sobre isso. Em vários âmbitos da saúde. Que antigamente... diziam que era um mimimi. Eu lembro que quando eu comecei a falar lá em 2021, muita gente veio contra-argumentar. Aí agora todo mundo, graças a Deus, estão todos calminhos, todos calminhos. Estão tomando mais consciência, né, sobre a importância. Duda, sobre fertilidade, qual alimentação pode influenciar na fertilidade? Veja, tem, assim, nutrientes específicos que ajudam a chance de concepção? Conta aí pra gente. Veja só. De forma geral, a gente precisa fazer, né, aquela dieta mais mediterrânea, com menos carne vermelha, cortar embutidos, adoçantes, corantes, edulcorantes, uma alimentação mais limpa, certo? E tem suplementos que a gente não consegue só via alimentação, né, que é justamente para a saúde desse ovário, né, desse óvulo ou do espermatozoide, certo? Então, tem algumas suplementações específicas que vão ajudar bastante, né? A vitamina D, ômega 3, tá? Em alguns casos específicos, a gente usa muito o minoxidil, a N-acetilcisteína, importantíssimo, inclusive, para pessoas que consomem muitos agrotóxicos ou aquela pessoa que bebe muito, né? O alcoolismo tem relação também com a infertilidade, né? Ou fuma, né? O fumo também tem relação. Então, o N-acetilcisteína é maravilhoso para a fase detox. Tem o resveratrol. Dependendo de cada indivíduo, que a gente vai fazer uma suplementação específica, certo? Mas tem muitos nutrientes. A coenzima Q10, eu esqueci de falar coenzima Q10. A coenzima Q10 é uma das principais, se não for a principal, né? Que a gente utiliza em uma dosagem, inclusive, até mais alta, certo? E é difícil a gente conseguir via alimentação. É muito difícil a gente conseguir a quantidade necessária, sabe? Então, a gente precisa fazer a suplementação também. E via alimentação, assim, tem algo que você diz, olha, consuma isso é maravilhoso? Então, existem os mitos da fertilidade, né? Eu atendo muito paciente que faz assim, eu ouvi falar que o inhame é bom, né? Eu já o tomate, mesmo. Pronto. Chá de inhame, chá de casca de inhame. Aí o tomate, por causa do licopeno. O abacaxi, o suco da implantação. Assim, não existe nenhum alimento milagroso. Eu sempre falo isso. Não existe. É um conjunto de estratégias, é um conjunto de hábitos que a gente precisa ter, certo? Existem alguns alimentos que não tem nenhuma comprovação realmente científica, que são estudos ali em roedores ainda, que ainda precisa de mais estudos, mas que a gente utiliza, sabe? Porque quando a gente fala dessa questão da fertilidade, a gente tem que juntar ali, dependendo da pessoa, né, da individualidade da pessoa, a gente tem que juntar várias estratégias, certo? Então, eu sempre coloco, vamos consumir mais o inhame, vamos consumir mais a geleia real, né, das abelhas, geleia real fresca, sabe, que melhora a questão da ovulação, do recrutamento folicular, mas não tem nenhum alimento que, esse alimento aqui especificamente sozinho vai aumentar a fertilidade. É um conjunto de hábitos. E tem algo que deveria ser evitado? Muita coisa. Embutidos, uma coisa assim, nem tem em casa, carne ultraprocessada é um veneno para nossa saúde de forma geral, né? Inclusive, não sou nem eu que estou dizendo, né? O INCA, né, que é o Instituto de Câncer, bota lá como um que tem comprovação científica que realmente aumenta os níveis de câncer. Então, embutidos, refrigerantes, né? Os corantes, adoçantes artificiais. Carne vermelha dizem que é ruim, né? Carne vermelha em excesso. Não, a gente não precisa cortar, sabe? Tem muita gente que diz, o glúten também, né? O leite, a lactose, depende. Às vezes também o cortar os derivados lácteos pode ser prejudicial se você não tiver uma reposição de cálcio, né, com os outros alimentos eficientes, porque o cálcio é fundamental, né, para a saúde ovariana. E uma das causas de infertilidade, que, assim,
sem causa aparente, mas na verdade quando a gente investiga tem, é justamente quando a mulher tem intolerância ao glúten, não celíaco. Então é um dos principais fatores que a gente deve avaliar também. Sendo que como está uma moda muito grande de cortar o glúten, Sim. aí muitas vezes a gente não consegue. Não consegue avaliar porque a mulher não tá com o glúten no... Exatamente, não no está corpo. consumindo. Isso. E aí traços de glúten pode ser prejudicial para a fertilidade. Veja só. Então, muitas vezes é uma das estratégias que eu uso assim, não sempre, mas de primeira é justamente fazer a retirada, né? A troca do glúten no dia a dia, sabe? Priorizar, deixar o glúten só para as exceções. Porque não tem como muitas vezes saber se é ele que está atrapalhando. É verdade. Ô, Duda, a hidratação influencia na Sim. fertilidade e a saúde reprodutiva? Olha, hidratação acho que influencia em tudo na vida, né? A mulher desidratada, né? É uma mulher que não vai, como é que eu posso falar, distribuir essa água para órgãos, para tecidos, né? Então, como é que a gente vai ter o bom funcionamento ali também nos nossos órgãos detox, do intestino, né? Que é um dos órgãos detox, o rim é um órgão detox, sabe? Nosso fígado. Então, a gente precisa estar, acho que é o mínimo, estar bem hidratada. E é de graça, né? Como as deficiências dos micronutrientes, como vitamina D e ferro, podem afetar a fertilidade? Veja, por toda essa questão, né, hormonal, que quando a gente não tem uma boa quantidade, né, de ferro, de vitamina D, a gente tem um desfuncionamento dos nossos órgãos, né, principalmente da tireoide. Então, a tireoide é o maestro dessa orquestra, né, de hormônios. Então, a gente precisa ter o ferro, a vitamina D, né, para a gente produzir os nossos hormônios ali, androgênicos, a progesterona, né, os hormônios reprodutivos, certo? E a vitamina D também tem muita relação com o recrutamento folicular, com o amadurecimento ali do folículo e com o recrutamento desses folículos ovarianos, né? Porque a gente precisa recrutar, mas a gente precisa também com que eles cresçam, né? Para chegar no tamanho bom de estourar, né? De ovular. Então, a vitamina D é um dos top 3, assim, para a fertilidade. Sabia não. É. Duda, chegamos no momento verde. O momento verde é onde eu pergunto, assim, para os nossos convidados. Eu sempre gosto de trazer essa pergunta para que as pessoas possam pensar o que é que ela faz em prol do meio ambiente, ou algo que você poderia fazer, algo se você não faz nada, mas algo que você gostaria de começar a fazer. Conta para os nossos ouvintes algum hábito que você tenha. Veja, essa questão dos plásticos, né? Que você falou que você não gosta. Não, eliminei total. O que a gente consegue eliminar, né? Porque tem muita coisa, infelizmente, a gente compra uma carne no mercado e é embalada em quê? Em plástico, né? Então, trocar por vidro, né? Canudos também, né? Canudo plástico, né? Trocar por aqueles recicláveis ou por vidro. A questão dos agrotóxicos, eu acho que é interessante também a gente rever isso aí. Pois é. Sabe? O que É a gente verdade. conseguir, claro. E, deixa eu ver. Tem algo que tu tem vontade de começar a fazer? Rapaz. Sei lá, compostagem, separação dos resíduos. Lá vai eu, né? Então, já comecei, sabe, a fazer compostagem. Não, já tentei, mas eu não eu entendi que eu não sou... Não é minha área. Não é pra todo mundo. Não é pra né? mim, Mas a questão da separação dos resíduos já comecei a tentar fazer, mas eu não consegui. Admito que não botou pra frente. Não botou pra né? frente. Comecei a fazer isso lá na pandemia Mas também. eu acho que se a gente começa e não consegue, mas depois tenta de novo, aí pode ser que vai Sim. clareando as ideias, né? Eu acho que só de ter tentado já é maravilhoso. Eu acho que a questão dos plásticos, a gente diminuir o consumo de plástico no meio ambiente é fundamental, assim, né? Porque a gente tem realmente ali nossos mares contaminados, são imagens, se você procurar na internet, são imagens assim... Aterrorizantes. Aterrorizantes, né? Os animais morrendo e a gente come, né? Aqueles animais, aqueles Cheio de peixes. plástico. Exatamente, né? É impressionante. Então, o que a gente conseguir reduzir vai ter um efeito muito bom. Não só no meio ambiente, mas também na nossa saúde. Sabe? Eu acho que é um dos principais disruptores endócrinos que a gente tem. Não só o BPA. Não adianta só ser BPA free. Tem outros
Tô passada contaminantes do ali. BPA Free, eu não sabia disso. É. Eu sabia que fazia mal e tal, mas eu não sabia que ele influenciava diretamente na fertilidade. O BPA é um dos que mais prediz. Pois é, eu não sabia. Na saúde reprodutiva, né? Não só questão de fertilidade, mas justamente na SOP, na endometriose, na questão do ciclo menstrual, na menopausa, em várias questões. Não só na mulher que quer engravidar. A gente precisa ver, olhar para outros âmbitos, né? Porque a saúde reprodutiva da gente é justamente o relatório da nossa saúde. Entendeu? Se a gente tá ovulando todo mês ali direitinho, Eu tá digo isso, eu saudável. digo, quando a pessoa fala que tá grávida, que não faz isso, faz aquilo. Minha gente, tu tá com tanta saúde que tu tá gerando uma Isso. pessoa dentro de você. É exatamente isso. Porque às vezes a pessoa fica com medo, né? Ai, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Gente, mas tu tá com tanta saúde que tu tá gerando uma pessoa dentro de você, um serzinho que tá ali, né? Crescendo. Exatamente. Entendeu? Ô, Duda, além da alimentação, qual outros aspectos de estilo de vida são importantes para melhorar as chances de concepção? Atividade física, sem sombra de dúvidas, né? Regulação do sono, do ciclo circadiano, né? Modulação do estresse, né? Essa Que é eu acho que é difícil. mais difícil. Né? Mas até na internet a gente vê muito, né? Viaja que engravida, relaxa que engravida. Não é tão simples assim, mas faz sentido. Né? Quando a gente está muito estressada, a gente inibe a nossa ovulação, né? Então a gente não produz a progesterona, né? A gente tem toda uma alteração hormonal. Então, eu acho que ficar mais resiliente ao estresse também é um fator primordial. E a importância do peso corporal na Sim. fertilidade? Então, aí vamos lá. Pouca gente sabe disso, mas a obesidade, né, diminui ali, na verdade, diminui não, aumenta 2 vezes mais o tempo de concepção, certo? A obesidade. Por conta de todo o ambiente inflamatório, por conta dessas interleucinas inflamatórias que a gente tem, alteração de ciclo, ovulação e etc. Mas o baixo peso altera ainda mais. Tem mulher que não menstrua, né? Com baixo peso. Também. Sei lá, que tá com pouca gordura. Isso. Então, isso com certeza vai influenciar na fertilidade. Influencia, né? mas e mesmo que a mulher ainda assim ovule. Mas quando a mulher tem um IMC abaixo de 19, né? Que é o baixo peso, a obesidade aumenta 2 vezes. O baixo peso aumenta 4. Então, eu atendo muitas mulheres que chegam no consultório e estão fazendo dietas restritivas demais. Justamente, jejum intermitente, cetogênica. E até esses Ozempic, esses remédios, Isso, exatamente. né? Esses medicamentos, eu acho que... Sem necessidade. Então, estão comendo quase nada. E aí, muitas vezes, mas eu já tenho uma alimentação saudável e eu não engravido. Eu já faço muita coisa e eu não engravido. Não é por isso, minha filha, você não tá comendo. Exatamente. Você não tá se nutrindo. Você não tá se Você nutrindo. tem que comer. Então, muitas vezes, a falta de comida mesmo, a falta de nutriente. É verdade. Então, tanto no excesso, né, os extremos. O excesso Pois e é. o baixo peso atrapalha. O tal do equilíbrio é difícil. Duda, vamos fazer uma rapidinha. Álcool na gestação. Proibido. Nada. Nada, zero. Cafeína, pode ou não? Também não. Minha gente. Exercício físico influencia na fertilidade, Com sim certeza, ou não? sim. Isso aí você já tinha falado, né? Adoçantes naturais, pode na gestação? Qual? O que é Depende. não sei. Qual pode, então? Vamos lá. Veja. Estévia pode? Pode. Estévia Tá. pode. A gente tem que avaliar... Xilitol pode? Os polióis. Os polióis, tem que avaliar a grávida. Porque os polióis fermentam muito no Sim. intestino. Né? E a disbiose é uma das causas de infertilidade. A gente parou. Um dos motivos de eu ter parado de usar os polióis aqui no restaurante foi porque eu passava muito mal. Eu já passei mal também por causa de xilitol. É. Né? O nosso era xilitol, eritritol, enfim, e estévia. Não era 100% estévia, né? Mas Aham. continha estévia. E mesmo assim eu passava mal. Eu tenho síndrome de intestino irritável, então me ferrava. É a individualidade, né? O limiar de cada pessoa. Então, não é que não possa, mas faltam estudos ainda, sabe? E se for usar, use com moderação. Justamente para evitar possíveis complicações. Chá, pode na Só de gestação? gengibre e de frutas, e de preferência frutas orgânicas. Minha gente, eu ia contra tudo isso. Eu fazia tudo que não pode. Não, um dia desse eu vi alguém falando, acho que foi uma blogueira, consumindo chá de camomila na gestação. Não o chá pode? de camomila é abortivo. Misericórdia. Aí eu fiz até uma postagem recente sobre isso, porque realmente muita gente acha que pode, porque é calmante, né?
E canela, pode ou não? Depende. Se for uma pitada de canela, não tem problema. Mas chá de canela, né, suplementação com canela, o excesso de canela, não. Mas uma pitada aí não tem problema, não. Massa. Quais são os... Tem algum mito comum que você encontre sobre alimentação, infertilidade? Algo que você gostaria de desmistificar? Tem essa questão dos lácteos, né? Que Eu acho que até assim, a canela, feito você falou, depende. a canela depende. É. Né? Porque assim, às vezes eu acho que tem médico que diz, não pode isso, não pode aquilo, né? Sai cortando tudo. Eu digo, é muito fácil cortar. É. Né? É muito mais fácil cortar. Na verdade, a grávida já tem tanta proibição, né? Então, assim, o que ela puder, poxa, um pouquinho de canela, o que puder tranquilizar, né? Um cafezinho assim pode. Então, o café, de tudo aqui que a gente tá falando, é o que é mais polêmico, né? A cafeína, na verdade. Antigamente, você acreditava que até 200 ml, né, de café por dia podia consumir sem problemas. Menina, eu consumi muito café na gravidez. Hoje em dia não Mas se é tem porque mais. eu tive filho há 14 anos atrás, era 15 anos atrás, né? Porque assim, demorou 9 meses gestando. Então, o conhecimento era outro. É. Não, mas é assim, não só o conhecimento era outro, como o estilo de vida era outro. Sim. Como a gente estava conversando, a gente tinha bem menos contato, né, com tanta coisa na natureza que hoje em dia a gente tem, sabe? E assim, a cafeína, hoje a gente não tem mais uma dosagem segura na gestação, né? Porque a cafeína, os estudos mostram que ela pode aumentar a chance de aborto, né? Pode ter restrição de crescimento fetal intrauterino, né? Prematuridade, baixa estatura da criança depois que nasce. Então, muitas vezes, como no seu caso. Os meus meninos é tudo pequenininho. Mas tem associação. Aí a gente não sabe, não pode dizer que foi só o café. Que o pediatra dos meus filhos, doutor Helder, ele dizia assim, Manuela, qual é a sua altura? 1,56. E de Fábio, 1,74. Minha filha, não pode exigir essa criança, né? Tem essa relação também, né? Então a gente não pode totalmente culpar a pobre da cafeína para tudo. Mas a gente deve evitar ao máximo. Uma vez perdida, tomar um café, assim, uma vez no mês, daí tudo bem, mas a quantidade de cafeína muitas vezes também não é só no café, né? Então, tem outros alimentos também que são ricos em cafeína. Então, é importante a gente ter um cuidado. Certo? Alguma dica ou recomendação que você considera essencial para quem está querendo engravidar? É tentar essa alimentação de uma forma mais limpa, com o que você conseguir. Guardar teus créditos para consumir as besteiras, né, quando for sair, né? Não queima largada com besteira, sabe? Não queima largada com adoçante do suco, com o açúcar do suco, sabe? Com biscoitinho, né? Faz essas trocas mais básicas, investiga, né, teus hormônios, investiga como é que tá a tua saúde, se conheça, autoconhecimento do teu ciclo menstrual, acho que é a prioridade, sabe? É a gente se conhecer, a gente ver como é que tá o nosso ciclo, sabe? E se tiver alguma coisa alterada, se tiver com dores, procurar ajuda. Não normalizar, que a gente normalizou isso por muitos anos, sabe? Então, não normalizar as dores, né, da mulher, do ciclo. Duda, tu poderia compartilhar algum caso de sucesso de alguma paciente que conseguiu melhorar a sua condição de saúde através da nutrição e mudança do estilo de vida? Não precisa nem dar o nome, só assim. Olha, eu tenho uma paciente, inclusive, é legal falar desse caso, porque muitas mulheres, elas se apegam só ao antimuleriano, né? Que é um hormônio que mede essa reserva ovariana. E aí, quando vem um antimuleriano muito baixo... Não sabia nem o que era isso. Quando vem esse antimuleriano muito baixo, né? O ideal dele é que esteja acima de 1,1, certo? E aí, quando vem esse antimuleriano muito baixo, acho que não vão conseguir engravidar, que tem que ir logo para uma fertilização in vitro, né? Olhe lá. E aí, essa minha paciente, ela tinha um antimuleriano bem baixo, sabe? E aí, ela já estava comigo há algum tempo, quando ela começou a buscar fertilidade, que a gente viu esse antimuleriano muito baixo. Aí ela se preparou para uma FIV, ela estava toda pronta para fazer já, começar os estímulos para a FIV. E aí ela engravidou, de forma natural, né, espontânea. E aí eu acho bem interessante o caso dela, porque é uma coisa que eu sempre boto na tecla. Mais importante do que uma reserva ovariana alta, né, a gente tem muito, a gente precisa de qualidade. Quem só quer um. Então, mas precisa ser um de qualidade, sabe? E aí... O caso dela é um exemplo que eu uso para muitas mulheres que, às vezes, estão descrentes, que perderam as esperanças, sabe? E a gente só quer um óvulo de qualidade. Não precisa ter muitos, sabe? Então, mulheres até mais velhas, de mais de 40 anos. Né? Minha mãe, inclusive, teve minha irmã com 42 anos, sem nem estar tentando. E super saudável. Então, não percam as esperanças,
sabe? Eu acho que é isso. Duda, estamos chegando ao final. Queria agradecer, né? Primeiro você ter Eu que vindo. agradeço. Queria te dar 2 presentinhos. Um é do Mano Tenório, para Oba. você depois comer em casa, com o marido, com Diana. Não sei se o que a Diana pode comer, mas assim, acho que nossos produtos ela vai poder. Sim. E aqui Muito é obrigada. um cosmético natural. Não sei se você conhece, Lavanda Alma. Não. Menina, tu vai amar. É um Ótimo. sabonete 100% natural, feito com óleos essenciais. É incrível. É daqui de Recife, é uma marca daqui, nossa. E eu já uso há muito tempo. E desde quando eu comecei a usar, eu disse a ele assim, a gente vai ter que botar lá no canal para dar de presente, para que as pessoas possam conhecer. Isso. Né? Então, assim, você que... A gente falou tanto sobre isso, né? É. Algo que você preza, que você acredita. Então, eu acho que você vai amar. Vou. Eles são maravilhosos. Muito obrigada. Eu queria que tu falasse tuas redes sociais. Meu Instagram é nutri.eduardabold. A gente vai escrever aqui na descrição. E só no momento só Instagram. Pronto. Queria agradecer mais uma vez você Eu ter que agradeço. vindo. Muito obrigada pelo convite. Obrigadíssima. Fiquei super feliz. Gostaria de que vocês curtissem o episódio, compartilhem com as amigas, com a irmã, prima, aquela pessoa que está querendo muito engravidar. Esse episódio com certeza é para ela. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir e de seguir a gente também no Instagram, @sigamanocast. Até a próxima. Tchau!